E eu acho que para finalizar, um dos últimos tópicos que eu tenho aqui, quem pode, quem deve fazer automação, como que funciona isso? Mentira, eu tenho mais 2 tópicos. Então, mas a gente vai falar desse agora. Quem pode, quem deve fazer automação. E, tipo assim, resumindo, qualquer pessoa do time. Hoje a gente tem uma cultura dos times ágeis estarem muito mais unidos e a gente ter tanto desenvolvedores quanto QAs fazendo automação. E eu concordo com isso. Todo mundo tem que estar participando desse processo de qualidade, isso aí é um dever do time. O pessoal de qualidade ainda vão ser os guardiões disso daí, né? Eles que vão, muitas vezes, falar com mais embasamento técnico. Por isso que quando a gente vai escolher um framework para automatizar, é interessante ter esse papo com o time, com liderança, ver stacks do time, tanto QA quanto do desenvolvedor, porque, embora a gente vai ter QAs fazendo automação muito mais, eu falo automação, por exemplo, de teste de contrato, de API, e de front-end, né? Teste end-to-end lá certinho. A gente também vai ter desenvolvedores fazendo testes automatizados de unitários. Ou de unitários ou de integração também. Unitário de integração, né? Eu ia falar componente, mas componente é basicamente a mesma coisa que unitário. Então a gente tem os devs fazendo os de integração e os unitários, e a gente geralmente focados nos de API e nos de end-to-end. É o normal que a gente acha no mercado da maioria dos times. No entanto, a gente tem time que todo mundo faz todo mundo. Então a gente tem essa divisão por níveis aí de automação, tá? No entanto, quando a gente fala de manutenção desses testes, e quando a gente põe ainda mais isso aí numa esteira do CI/CD, é legal que o time inteiro sabe o que está acontecendo. Porque às vezes o dev que vai fazer, que vai trigar a pipeline lá, ele que vai rodar a pipeline, e a gente colocou os testes para toda vez que a gente for enviar alguma coisa para a branch principal do ambiente de teste, a gente precisa rodar a esteira de teste junto. Então a gente está tudo isso lá configurado. Aí o desenvolvedor foi lá, subiu a versão dele lá e deu problema no teste. Aí o tester está fazendo outra coisa, está testando outra coisa, está desenvolvendo um script automatizado às vezes. E deu problema. Aí o dev falou o quê? Ele vai pegar e vai comentar a linha do teste e vai só colocar na esteira. Às vezes acontece isso, tá? Não concordo. O ideal para mim, o ideal é difícil, né? E o ideal para cada pessoa também é diferente. Então, se você não concorda com nada do que eu falei sobre essa parte de teste e sobre as outras partes, sobre o que é automação, deixe seu comentário, tá? Então, o que seria legal? O que seria ideal? O desenvolvedor saber o necessário, né? Sobre o que está sendo automatizado para ele corrigir, porque às vezes é falso negativo, às vezes a automação não está tão robusta e deu problema. Ou às vezes ele mudou alguma coisa muito grande no código dele, mudou, por exemplo, uma classe específica que estava sendo mapeado, a resposta de uma API, um XPF inteiro. Então vai ter que dar manutenção no teste. Então ele já dá manutenção no teste, já atualiza o teste e já sobe tudo certinho. Ou ele realmente quebrou a aplicação e esse teste mostrou isso. Então ele sabendo como o teste funciona, dá uma força, né, para ele conseguir ver, opa, quebrei aqui. O teste mostrou para mim, vou corrigir, roda de novo e deu certo. Então por isso eu acho interessante todo mundo desenvolver, todo mundo saber e todo mundo conseguir dar manutenção nesses testes, tá? É muito importante isso. Ainda mais hoje que a gente está vendo a profissão QA exigir cada vez mais coisas de desenvolvimento, coisas de DevOps, ambiente. Então acho que é bem importante para a gente não ficar para trás aí, tá?